Olha só, a gente está aqui com o advogado Marcelo Shoa. Bem-vindo, jurista Marcelo Shoa. Tudo bem, Shoa? Bom dia, Adri. Bom dia, Azenha. Bom dia, Ivan. Satisfação participar aqui da TV Fórum nesse dia tão especial. Um bom dia à comunidade Fórum. Legal. Nesse dia histórico, né, nesse julgamento histórico, eu queria sua avaliação sobre essas defesas que a gente assistiu agora nessa primeira parte desse julgamento, da defesa da sustentação oral desses 8 denunciados. Idri, eu até comentei em entrevista anteriormente que achava que só tinha uma forma de defesa aí, era um jogar para o outro a culpa, porque a materialidade do crime é indiscutível, existe crime. Então, a discussão seria em relação à autoria. Então, nada mais óbvio do que entender que uma eventual defesa de um acusado nessa situação é você tentar tirar a credibilidade da colaboração premiada, é você tentar tirar a credibilidade dos materiais que foram escutados. Só que isso aí, além de já ter sido decidido, essas discussões em sessões anteriores do STF, por exemplo, a perícia, o fórum, uma série de coisas que foram levantadas aí, se era um plenário, se é em turma. Além disso tudo, a investigação da Polícia Federal é muito robusta, e a denúncia do Ministério Público mais ainda. Então, assim, não dá para você encontrar as provas que estão nos autos, né? Tem minuta de golpe, tem minuta de decreto pós-golpe, tem áudio de pessoas tramando, tem áudio explicativo e anotações de agenda e anotações pessoais falando de o que fazer para matar o presidente, o vice. Tem documentos que revelam também a existência de uma discussão sobre campo de prisioneiros. Então, é muito difícil alguém sair daí dessa discussão não tendo a denúncia aceita. O que me impressiona muito da defesa do Bolsonaro é a covardia, especialmente com o Mauro Cid, que não vou aqui dizer que é um santo, que realmente não é, mas era o braço direito dele nessa trama. Era o camarada que, pela a pontuação que foi feita pela própria PGR, era o camarada que fazia a interlocução entre aquilo que aquele pequeno grupo fazia com o oficialato das Forças Armadas. E ele agora foi abandonado totalmente aí pelo Bolsonaro, que tem como única defesa, Dri, Azenha e Ivan, a história do batom, a história da anistia. Na verdade, ele joga, né, esses factoides aí que não são jurídicos, sabe que juridicamente o Bolsonaro vai ser não só denunciado, transformado em réu, ele vai ser condenado, mas também não é por acaso, né? E também não é só porque a gente não gosta dele, é porque ele realmente deu motivo. Ele foi o chefe da trama, ele esteve antes, durante e depois, sempre em primeira mão sendo informado, seria o principal beneficiado. Antes já tinha anunciado que faria, agora está buscando anistia para si, quer dizer, é aquela coisa, né? É de enxugar o gelo, mas a gente sabe que ele está prestes de pagar as contas dele, pelo menos desse crime, desses 5 crimes que são muito importantes, mas a gente não pode esquecer que ainda tem mais, né? Tem joia, tem Covid, tem um monte de coisa. Ô Marcelo, você é o cara do direito, a gente analisa do ponto de vista político. Do ponto de vista do direito, você acha que foi uma boa estratégia? Eu achei que sim, que foi a menos má. O Bolsonaro comparecer, não só compareceu, Marcelo, levou uma tropa de choque que, enquanto a gente conversa aqui, deve estar nas redes sociais, repercutindo a defesa, dizendo que eles não tiveram acesso à prova e assim por diante. O que você achou do ponto de vista do direito? Eu achei que ele cumpriu a orientação do advogado de comparecer, porque até então o Bolsonaro cuidou de dizer que o STF não tinha legitimidade nenhuma, era golpista, o Alexandre de Moraes estava perseguindo, o Barroso também, idem, e colocando, inclusive, os ministros aí sobre risco.
de integridade física e de vida por esses enlouquecidos que os seguem, que agora estão armados e acham que podem ameaçar de morte e até, quem sabe, matar as pessoas. Foi uma boa estratégia. Agora também não muda, né, Azinha? Até porque o normal são as pessoas acompanharem os próprios processos. O anormal seria ele não ir. Mostrou alguma integridade nesse sentido. Em compensação, a defesa foi essa que eu estou dizendo, de colocar a culpa nos outros, como se o Bolsonaro não tivesse nenhuma culpa no cartório, e o Bolsonaro é o pai da história. Né? O Bolsonaro é a própria comprovação, Azé, de que a anistia a um golpista ela é um fracasso, porque foi a anistia aos golpistas de 64 a 85 que permitiu que agora eles tentassem um novo golpe. Inclusive o senhor Bolsonaro, que é um apologista de torturador e etc. e tal, não teria tido coragem de fazer o que fez se lá atrás a gente tivesse feito o que está sendo feito nesse momento pelo Supremo Tribunal Federal, que é colocar no banco dos réus, colocar na beira dos bancos dos réus, irão aos bancos dos réus e condenar. Né? Uchoa, e você acredita, assim, pelas defesas que você viu, pelas manifestações que você viu, porque são Bolsonaro e mais 7 ali que estão sendo, que foram denunciados e que podem se tornar réus. Você avalia que alguma das defesas ali tem potencial para mudar alguma coisa? Ou melhor, você acha que algum dos denunciados tem chances de não se tornar réu, desses que estão em análise hoje? É difícil nesse primeiro grupo, viu, Ivan? Porque nós estamos falando aí de Bolsonaro, nós estamos falando de Anderson Torres, né, que era o ministro, né, da Justiça, e que no dia do golpe ele já era secretário de Segurança do Distrito Federal, e que permitiu que aquilo acontecesse. Depois ficou comprovado que não só permitiu, como andava com a minuta do golpe na mão. Estamos falando do Braga Neto, né? Estamos falando do Ramagem, né? Que também foi uma figura desde sempre entusiasta da possibilidade do golpe. Estamos falando do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Esse é que eu não conheço tanto, mas, de qualquer maneira, colocado no grupo 1, não por acaso entre o oficialato. O Almir Garnier, que é o cara da Marinha, que sequer quis ir lá prestar a sua deferência ao presidente Lula, né? O Heleno, que todo mundo dizia que estava, que eles mesmos diziam, né, que estavam governando o Brasil naquele momento, enquanto Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, e o Heleno tem anotações da agenda dele, tem tudo, né? E o próprio Mauro Cid, que já assumiu, sendo que assumiu em condições de colaboração. Então, eu acho, Ivan, que desse grupo aí, muito difícil não ser acolhida a denúncia. Eu não sei com relação a todos os crimes, mas mesmo assim eu acho que sim, porque nessa fase do processo, havendo dúvida, você denuncia. É diferente do processo penal, quando há dúvida no julgamento de mérito, né? Havendo dúvida, você é pró-réu, portanto, você beneficia o réu. Nesse caso aí, você decide pela sociedade, pela denúncia, e aí as partes, e aí cada um vai ter o direito de se defender dentro do curso da instrução processual. O Marcelo, o pessoal estava perguntando, mas o que acabou não, gente. Daqui a pouco, 14h, como falou o Zanin, começam os votos, né? Deve acabar hoje mesmo. Eu achei curioso, Marcelo, 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro foi o fato de que ninguém negou o golpe. Todo mundo, todos os advogados tiraram os seus clientes da trama, mas não negaram que a trama aconteceu. Isso me chamou a atenção. Também me chamou a atenção o Demóstenes Torres como advogado do Almirante Garnier. Para quem não conhece, tem muita gente aqui jovem nos acompanhando, o Demóstenes era senador da República, foi caçado, envolvido naquele escândalo do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Quando o Carlinhos Cachoeira estava no auge lá no DF, ele era chamado de empresário pela mídia, viu? O empresário Carlinhos Cachoeira é um bicheiro, começou a carreira como bicheiro
O Marcelo, do ponto de vista jurídico, o fato do Demóstenes ter sido voltou das trevas não prejudica o cliente na linha dele. Ofereceu um almoço, lembra, recentemente, que Mas eu vou... a presença do Gonê. Eu vou dizer uma coisa. Prejudicar não prejudica, mas também não ajuda, né? Porque quando você tem uma defesa, você pensa em mostrar credibilidade na própria defesa. Se você leva um defensor que já tem no seu rastro, né, uma imagem, né, de sujeira, o que você pode pensar do cliente, né? Assim, ele não está em julgamento, ele não está em discussão, mas a pergunta objetiva, pelo menos eu acho, né, que o advogado ele é muito importante, o perfil do advogado numa defesa. Existem advogados que você já sabe que vão para um processo apenas para litigar de má-fé, apenas para protelar. E um advogado, nesse tipo de matéria, que é única, que é ímpar, que é histórica, tem que ser um cara que seja totalmente isento, né, de qualquer tipo de questionamento. Mas aí é o problema também do cliente, né, assim, que decidiu que ele era o melhor nome, e eu acho que ele está fazendo a parte dele, tentando livrar a responsabilidade do representado. Agora, como você disse, né, ninguém negou o golpe, né? Mas também não é notícia, né? Eu sinto, não é novidade, todos pedem anistia. Aliás, é uma contradição, né? Se não houve o golpe, porque anistia de quê mesmo, né? Então, assim, se houve o golpe, como é que você está pedindo a anistia? Mas, enfim, eles são contraditórios, né? São essas contradições que vão condenar todos, né? E porque a gente não gosta, porque eles merecem, todos eles merecem. Uchoa, ontem o Bolsonaro participou de um podcast e nesse podcast, em determinado momento de sua fala, ele minimizou. Teve um momento, na verdade, que ele reconhece a derrota nas urnas, e em outro momento ele volta a dar uma nuance de desconfiança ao sistema eleitoral, né? Ele está convocando um ato novo agora para abrir um ato de apoiadores dele, né? Que eles puxam essa bandeira como pela anistia, mas, na verdade, ele está ali pedindo anistia para ele próprio, né? O que os próprios apoiadores dele colocam nos atos, né? E aí minha pergunta nesse sentido é qual? Você acredita que há chances de prisão preventiva do Bolsonaro antes do julgamento, se porventura esses atos forem interpretados como algum tipo de incitação a um movimento golpista? Até porque o Bolsonaro se tornando réu agora, os ânimos tendem-se a ficarem mais tensos, né? O bolsonarismo agora tende a gritar mais, digamos assim. E o Bolsonaro está convocando o ato para abril agora, né? Você acredita nessa tese de crime continuado, né? De que a trama golpista ainda está à tona, né? Com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos articulando sanções contra o Brasil, com o ex-presidente convocando atos, né, questionando decisões judiciais. Você enxerga alguma chance de alguma medida cautelar mais dura contra o Bolsonaro, mesmo antes do julgamento? Olha, eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, o Bolsonaro já estaria com a prisão preventiva decretada, ou pelo menos com a tornozeleira. Porque ele já fez isso na Avenida Paulista lá atrás, ele dormiu na Embaixada da Hungria, ele já falou em viajar para os Estados Unidos. Então, assim, ele já apontou de todas as formas de que ele é capaz de fugir, ou ele é capaz de obstruir a justiça. Ele se encontrou com pessoas que ele não poderia se encontrar. E esse ato aí que ele chama para o dia 4 de abril é mais um de desaforo com o sistema judicial. Esse mesmo desaforo que ele tentou, de alguma maneira, diminuir hoje, indo à sessão de julgamento. Eu não posso te dizer, Ivan, que acredito, porque já era para ter sido. Mas não é impossível que aconteça, se realmente ficar demonstrado que o Bolsonaro está tentando utilizar a opinião pública como massa de manobra para evitar que a justiça aconteça. O filho dele lá no exterior foi para lá para fazer isso, né? E ameaçar o Brasil. É uma outra etapa da coisa, né? Eu não sei se é a mesma, mas é uma outra etapa. Agora ele já está ameaçando a soberania do Brasil, pedindo aos Estados Unidos para invadir o país. Quer dizer, são
tudo isso é crime, cara, assim, é surreal, né? Um homem desse não era para ter nem a licença dele aprovada na Câmara, era para ser cassado, né? Que tipo de parlamentar pode ter um mandato se vai lá para fora pedir para um outro país invadir o seu? Que legitimidade tem um homem desse para dizer que defende a pátria, que defende a Constituição, que defende a própria honorabilidade dele como parlamentar? Então, eu não sei se vai sair essa prisão preventiva, acho que não, porque o Supremo também não está querendo dar margem para depois dizer que está agindo de forma persecutória, de forma deliberadamente. Vai esperar o trânsito em julgado, agora vai julgar rápido, né? E tem que julgar rápido mesmo, porque essa história de que pode dar confusão com o ano eleitoral, pode e é grave, né? Porque nós não podemos deixar que um próximo período eleitoral seja contaminado por aquilo que passou no anterior, sob pena de acontecer a mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está aí a prova, né? Ninguém pode brincar com isso. Marcelo, o pessoal do chat lembrou isso. Um dos principais argumentos do advogado do Bolsonaro foi o seguinte: ele elencou vários, disse que não teve acesso às provas, que o Mauro Cid mentiu, mas no final, lá para o final da argumentação dele, dos 15 minutos, ele disse o seguinte: quando Bolsonaro, antes do Bolsonaro viajar, ele autorizou a transição militar dos comandos militares em parceria, não, mas junto à pessoa que seria o futuro ministro, que continua sendo o ministro da Defesa do Lula, sugerindo o seguinte: mesmo que o Bolsonaro quisesse, àquela altura, ele não poderia dar o golpe usando os militares, né? O que você achou desse argumento do... Não, não foi no assim, dezembro, portanto... Aconteceu mesmo. Assim, aconteceu, por exemplo, naquela transição, eu estava em Brasília, estava acompanhando o GT Direitos Humanos, e o Andrei, que na época, hoje o delegado-geral da Polícia Federal, já estava com o Lula. Então, de fato, aconteceu. Mas isso foi uma máscara, entendeu? A questão é que tudo isso foi uma tentativa de mascarar o que estava por trás. Não adianta fazer... A própria ira do Bolsonaro para o exterior foi uma tentativa de mascarar o que estava por trás. Então, assim, o que está dentro do processo demonstra que isso aí foi um blefe, digamos assim. E portanto, não tem efeito para diminuir a responsabilidade do Bolsonaro. O advogado tem que argumentar isso, mas não acredito que vai ser acolhido, não, viu? Inclusive porque, se isso for acolhido, os outros também não vão aceitar. Quer dizer que todo mundo aqui é culpado, menos o Bolsonaro, né? Quer dizer, nós estamos todos aqui colocando a nossa no lugar para esse camarada ser absolvido e a gente se ferrar. Eu acho difícil. E a delação do Mauro Cid, Marcelo? Alguma chance de levar em consideração de que ela realmente tem algum problema? Porque um dos advogados, né, acho que foi do Braga Neto, falou: não, foi feito um acordo do acusado com a Polícia Federal, não teve anuência do Ministério Público. Isso não tem chance nenhuma. Olha, né? Bom, a colaboração premiada pode ser feita quando isso já está decidido, né? Com o Ministério Público ou com a Polícia Federal. Isso aí está decidido, né? Eu acredito que o Ministério Público, na hora que ofereceu a denúncia, e considerando a colaboração premiada ela perfeita e acabada, ela já está dizendo que reconhece a credibilidade, embora eventualmente não tenha sido feito com o Ministério Público, mas sim com a Polícia Federal. E a colaboração premiada, Odri, ela precisa ser demonstrada, e assim, não basta dizer, né? Os fatos, né, os indícios de prova, eles precisam casar, e está tudo casado, né? O que o Mauro Cid coloca tem acontecido de acordo com aquilo que vai sendo colhido como prova em áudio, em material documental, em outras testemunhas, em eventos que aconteceram mesmo. Então, não vai haver desacreditar a colaboração premiada do Mauro Cid. A gente tem que saber o que é que isso vai resultar de benefício
porque também aquele que colabora acaba, de alguma maneira, sendo beneficiado, apesar de que, num dado momento, ele não quis contar tudo, né? E aí ele foi chamado à responsabilidade de dizer, meu amigo, isso aqui não é brincadeira, né? Passou o momento de achar que é brincadeira, porque ainda tem gente que acha que é brincadeira, né? E não é, né? Nós não estamos brincando de coisa pequena ou de coisa menos grave. Por isso também que eu não acho que vai haver redução de pena, não vai haver mudança de posicionamento. Por exemplo, a história daquelas batom. Se o Supremo Tribunal Federal decidir que aquela senhora apenas usou o batom para pichar uma estátua tombada, vai mudar um conhecimento que que pode repercutir em todos os outros, todas as outras decisões do Supremo Tribunal Federal. Então não vai haver isso, não. Está coordenado, está seguro e está bem instruído. O bom de ver isso aí, Dri, e a Zenha e Ivan, é a gente testemunhar que as instituições estão funcionando, né? Que o judiciário entendeu, e eu acho que eu posso dizer isso, entendeu perfeitamente o erro de anistiar lá atrás, né, a turma que deu o golpe, né? Talvez por ter experimentado também o risco concreto de que fosse fechado o próprio Supremo, mas, independentemente disso, aprendeu, né? A anistia, né, Marcelo? A anistia é o modo em que o Brasil opera historicamente, né? O Juscelino, lá atrás, sofreu 2 tentativas de golpe, acabou pressionado pelos militares, anistiou todo mundo. Inclusive, numa delas, que queriam jogar um avião no Palácio do Catete, que era do Rio de Janeiro, o governo ainda, ele anistiou depois, foi mais para frente, falou que não ia anistiar, quer dizer, o nosso modo de operação é anistiar os militares, né, Marcelo? E aí depois o Juscelino apoiou o golpe, né? E depois foi vítima do golpe. Então, assim, para que você vai anistia no Brasil? Para o golpista tentar novo golpe. A história também tem demonstrado isso, Azea. Eu acho que a gente precisa dar um fim nisso. As pessoas são adultas e são responsáveis pelos atos, pelos riscos das posições, das decisões que tomam. Se eles achavam que podiam utilizar, por exemplo, a Polícia Federal para induzir a Polícia Rodoviária Federal a impedir que os nordestinos votassem, meu amigo, assuma a consequência disso depois, né? Você sabe que está agindo de forma grave. É a mesma coisa lá atrás. O sujeito que fazia tortura, ele sabia que estava torturando. Ele sabia que aquilo era ilegal, até porque, como militar, ele precisava conhecer a Convenção de Genebra para se defender. É um absurdo você depois fazer de conta que nada aconteceu. Não, você não quis colocar uma bomba, por exemplo, dentro de um caminhão-bomba de combustível, dentro do aeroporto, que é outra bomba. Você não achava que tinha que levar 150 rifles? Meu amigo, assuma, né? Aquele golpe ali, no dia 8, não foi por nada que sumiram todas as armas do GSI, né? Deixaram granadas, né, no STF e no Congresso Nacional. Não foi brincadeira, não. Eles saíram do quartel, eles foram juntos, eles foram em fila, né? Eles se organizaram, eles já vinham se organizando, eles arregimentaram dinheiro, eles levantaram uma forma de fazer uma comunicação interna e foram todos para tentar o golpe. Uns diretamente e outros para tentar a intervenção militar. Então, todos ali são culpados. E esses que estão hoje sob a discussão judicial, nem se fala, eles são os chefes, né? Muito bem. Você acha que vai terminar hoje, Marcelo, ou acho que vai ter mais? Né? 5 votos? Então, eu acho que acaba, né? Em tese, alguém pode pedir vista, mas eu acho que não vai acontecer, né? Não faz sentido, até porque se houvesse algum pedido de vista, seria em relação às preliminares, mas as preliminares já foram decididas, então acho que hoje se esgota. Eu tenho até uma pauta de agenda amanhã, não sei se vai ser mais produtivo, porque eu acho que acaba o julgamento, quer dizer, inicia o julgamento hoje, né? Essa parte da denúncia, o que é muito bom, né? Então, assim, a gente já conseguiu ser objetivo, porque também aquele estrelismo que acontece normalmente nos julgamentos, aí também ninguém quer isso, né?
chega também de juiz estrela. Eu não gosto dessa coisa. O processo é uma coisa séria e é uma coisa que tem que ser austera. Não é para ninguém levar em brincadeira ou querer aparecer, ou dar uma fala para dar um recorte e ir para a rede social. Está caminhando bem, está caminhando bem. Bolsonaro réu esta tarde. E aí, viu, Dri? Já vai abrir uma, né? Vai abrir uma taça de vinho especial. Daqui a pouco o Bolsonaro é réu. Eu não sei se ele acompanha as outras fases, Jazinho. Eu tenho a impressão que agora só vai ver no final e olha, tem que ficar de olho nele, né? Tem que ficar de olho nele, Ivan. Eu já estou duvidando, Marcelo, que ele vai esta tarde, porque nossos colegas de fórum estão aqui conversando nos grupos, eu estou lendo aqui, viu, Dri? Estão dizendo o seguinte: procuraram alguma foto do Bolsonaro olhando para o Xandão. Os fotógrafos acharam que ele ficou assim no celular, ó, o tempo todo no celular. Então não tem foto dele encarando o Xandão, pelo menos. Contato direto. Ele vai tentar, rapaz, ó, ele vai tentar fugir. O Bolsonaro, ele quer. Bolsonaro, a democracia não foi feita por Bolsonaro, porque ele não respeita a lei. Então, se ele tem que ficar e cumprir as determinações judiciais, ele está fazendo isso porque é obrigado. Então, tem que ficar de olho dele, porque ele é capaz de aproveitar a fronteira do Brasil com a Argentina e tentar fugir, nem que seja para depois ser deportado ou extraditado. Quer dizer, ele não tem mais caráter para ter vergonha das coisas, né? Um camarada que já mostrou a sua desumanidade, já mostrou a sua grosseria, a sua pequenez, um sujeito mesquinho. Então, ele é capaz de qualquer coisa. O filho já fez, né? Então, aí o pai pode querer fazer o mesmo, né? Estão pedindo para a gente perguntar para você, Marcelo, sobre a entrevista de ontem que o Bolsonaro culpa a Zambelli pela derrota em 2022. A Zambelli, que agora, né, também já tem os votos para ser condenada por perseguição armada, porque na véspera da eleição ela correu, né, com a arma atrás de um jornalista negro no meio da rua, em São Paulo. O que você achou dessa condenação? Você acha que isso pesou mesmo para eu acho, Dri, que pesou. Agora, a gente não pode esquecer também que das 700 mil pessoas que morreram no Brasil, dizem os institutos, os institutos de pesquisa científica, né, que 500 mil poderiam ter sobrevivido se não fosse a ação e inação do governo Bolsonaro. Então, assim, a Zambelli foi talvez o último, a cereja do bolo, mas a culpa no cartório é dele, ele assuma, né? Seja sério também para assumir. Foi ele que tentou utilizar a Polícia Federal para lavar a barra da própria família, foi ele que foi grosseiro com a imprensa durante todo o decorrer do mandato, foi ele que tentou acabar com os benefícios sociais, foi ele que agiu daquela forma na Covid, foi ele que ficou ameaçando golpe o tempo todo, foi ele que chegou a chamar os embaixadores e no final aconteceu o Roberto Jefferson e a Zambelli, mas eu não acho que seja só a Zambelli a culpada, não. Mas tem culpa no cartório também. Aconteceu, mas para você ver, não aconteceu também por acaso, porque eles acreditavam piamente que tinha que resolver as coisas daquela forma. Quem é que ensinou isso? O Bolsonaro. Exato, foi Bolsonaro quem implantou essa cultura armamentista no Brasil, né? Essa coisa de qualquer um poder sair com a arma na rua, mostrar a arma, intimidar, né? Que deu esse poder aos seus aliados ali, né? Na cabeça da Zambelli estava fazendo o que ele estava querendo que ela fizesse. E tem outro componente também, né? O show. O que ela fez ali é tudo que os eleitores do Bolsonaro adoram, né? Falar, me prejudicou, não devia ter feito aquilo. Eles adoram isso, né? Eles adoram esse radicalismo, adoram pegar numa arma, né, e intimidar alguém. Então, agora, com relação a Zambelli, Uchoa, a pena ali proposta pelo relator, que é o Gilmar Mendes, é de 5 anos, né?
Você acha que isso vai ser aplicada à reclusão de fato, ou essa pena pode ser substituída por regime semiaberto, ou, enfim, Não. qualquer outro tipo de punição? Se ficar nessa dosimetria aí, ela vai pegar um semiaberto, né? Mas poderia ter pego, talvez, eu não sei qual é a pena, mas eu acho que poderia ter pego máxima, porque ela não só tirou a arma, como ela humilhou o camarada, né? Fez o sujeito praticamente se deitar no chão. Então, assim, uma pessoa, ainda mais um parlamentar, agindo dessa maneira, uma pessoa que precisa ser exemplo, devia também ser apenada de forma máxima. Mas, se for desse jeito aí, ela pega semi-aberta. Agora, ela vai ter que dormir na prisão, né? Não sei como é que vai ser feito isso, né? Em tese, tem que dormir na prisão, paga a multa e perde o mandato, né? E perdendo o mandato, todo mundo que foi na esteira dela, eleito pelo quociente, também vai perder o mandato. A Zambelli é que deve ter dormido muito mal depois do comentário do Bolsonaro de ontem, colocando mais uma vez a culpa nela, assim, ó, carimbando a culpa que não foi só dela, foi dele ela também. Deve ir lá para Rio Claro, talvez, ela é de Ribeirão, né? Talvez ela cumpra a pena ali em Rio Claro. Tem a penitenciária onde está a Débora do Batom, ela está numa penitenciária a heroína do bolsonarismo. Procurou, né, a Zéia? Foi outra que procurou sempre, né? E continua. Quer dizer, o que essa turma tem que ter é uma lição. Não é só a pena, é o caráter pedagógico. Essa turma tem que ter lição de humanidade, entender o que é civilização, o que é barbárie. Parece que o mundo desaprendeu as coisas mais básicas da sociabilidade. Marcelo, mas já estão aprendendo, eles estão defendendo direitos humanos, Marcelo. Você lembra? Direitos humanos para humanos, direitos. Acabou isso aí. Agora eles são os maiores defensores dos direitos humanos. É verdade. Recorreram até ao OEA, né? Foram atrás da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Estou preocupado com a saidinha, né? Saidinha. Exato. A qualidade da política. Começaram a falar que o Mauro Cid foi torturado, se colocaram contra a tortura, né? Tudo o contrário do que sempre defenderam, né? Agora, no caso da Débora do Batom, que é um caso que ganhou, né, essa repercussão enorme, porque eles estão usando ela para... você acha justo uma mãe de família, como se ela fosse 14 anos só porque ela escreveu lá com batom, né? E, na verdade, são 5 crimes. Mas, assim, ela já está presa desde março de 2023. 14 anos é um sexto... Ela vai ter liberdade logo mais, né? Se ela é um sexto da pena, você já consegue... Mas aí, Dri, aí não tem jeito, né? Aí ela é o direito, né? Ela está presa, ela recusou um acordo de não persecução penal lá atrás, está presa provisoriamente e aí vai cumprir, né? Ela realmente não foi presa por causa do batom. O que acontece é que estão fazendo com esse caso o que tentaram fazer com o caso daquela senhora também, né? Uma senhorinha, gente boa, que foi lá para Brasília e agora vai pegar não sei quantos anos. Aí você vai olhar a ficha de corrida, né? E ver que por trás daquela senhoria tem um antecedente. É o mesmo caso dessa aí. Eles tentaram fazer com a Fátima do Tubarão. Justamente. Aí, ela tinha envolvimento com tráfico de drogas, aí eles tiraram a Fátima e puseram a Débora. E agora vão botar uma mulher grávida, é a próxima. Olha só o que ela escreveu Perdeu Mané, né? na Estátua da Justiça do Sesquiate. Cara, é muita ousadia, entendeu? É como aquele sujeito que sentou lá na cadeira do presidente do STF e disse assim, o STF sou eu que mando aqui e acho que não vai dar em nada, rapaz. Rapaz, existe tem que haver uma seriedade. Eu não sei o que é que passa na cabeça desses elementos. Eu não tenho condição aí, Azenha, para você, para o Ivan Padri, para os jornalistas, social, filósofos, antropólogos, entendam isso aí, essa turma aí, que eu não consigo, não. Eu não consigo. Não dá, né? Se o jeito chegar, subir na cadeira, baixar as calças, defecar lá, meu Jesus, a internet, o cara vai ficar a vida toda, o neto dele, o bisneto, tataraneto,
Era melhor ter ficado rezando para pneu, né, o show. Enquanto estava rezando para pneu, era melhor. Então, agarrado no caminhão em movimento, era melhor ter parado por ali, né? Não, e mesmo essa Débora, né, gente, ela era cabeleireira, eu entrei até no perfil dela no Instagram, ela tinha lá um salão, vários, sabe, tinha 2 filhos pequenos, agora tem 7 e 10, você vai, meu... Eu não tenho pena. Ela foi lá para o acampamento, dormir em acampamento em Brasília. Ela não pensou em nada disso, né, Zé? Não pensou em nada disso. Agora... Não, e ela tinha um monte de clientes, você entra no perfil lá no Instagram, especializado em coloração e tal, tinha uma vida ali, olha só, que né, acreditou nessa seita aí, nessa... E tá aí o chefe dizendo que não tentou nada. Né? A Débora, assim, ela não pensou em nada disso quando ela saiu. Só vou lembrar vocês que a convocação para o 8 de janeiro, como a gente mostrou no documentário da Fórum, era específica. Era convocação para intervenção militar, as convocações que rolavam nas redes sociais, né? Reunião na Praça dos Três Poderes, eles já estavam falando disso muito antes, não foi uma coisa que aconteceu, hoje, no 8 de janeiro, descer lá e quebrar, não, eles saíram, já chegaram a Brasília com essa ideia. E aí a investigação demonstra que havia uma concatenação entre essa ponta aí e toda uma preparação para o golpe, inclusive com o assassinato do presidente, do vice, do ministro do STF, com as prisões que iriam acontecer imediatamente, com quem ia assumir o governo naquele momento. Quer dizer, era uma coisa coordenada, organizada. Né? Foi massa de manobra, não foi não, rapaz. Né? Não há nenhum inocente ali. Aqueles que, de fato, talvez foram, sei lá, não sei qual a influência de rede social na cabeça das pessoas mesmo, contaminados pela ideia de que a eleição foi fraudada e tal, um ou outro que tenha acontecido fez o acordo com o Ministério Público. Esses aí não fizeram, nem quiseram. Então, agora vão assumir a possibilidade, não tem outra, meu amigo. É condenação ou absolvição. Né? E eu acho que vai ser condenação. Né? Tem uma imagem também, acabou de subir na Fórum, a Júlia, que os filhos do Exorg, da Zuzu Angel, aquele da Hildegard, todos estiveram no julgamento, olha só que imagem, né? Aí acompanhando filhos de Exorg, Zuzu Angel e de ex-presos políticos assistiram ao julgamento hoje. Muito bom. Muito boa, né, essa imagem. Importante essa imagem, hein? Ontem foi o Dia Internacional da Memória, da Verdade e da Justiça. E hoje a Comissão de Anistia está fazendo uma sessão em homenagem às mulheres. Eu fiquei me dividindo, assim, porque eu sou da Comissão de Anistia. Eu não estou em Brasília por um problema de comunicação interna. Eu deveria estar lá na sessão da Comissão de Anistia. Então, assim, está todo mundo muito focado nesse julgamento. É mais ou menos assim, a justiça tarda, mas não falha, né? Hoje, uma senhora recebeu uma rosa, né, em homenagem ela era familiar do Porfírio. Porfírio, que na época da ditadura fez teve uma resistência em Trombas, né, em Goiás. Né? E ela disse, olha, essa rosa aqui eu vou colocar no túmulo do meu avô. Era a rosa que o meu pai queria colocar no túmulo do meu avô, que o meu tio queria colocar. Quer dizer, tem esse sentimento, certo? De que o que está sendo feito hoje aqui, ele cumpre um papel histórico por aquilo que não foi feito lá atrás. Importante, essa imagem é muito importante. E a gente está exatamente uma semana do aniversário do golpe de 64, né? Hoje é dia 25 de março, na próxima terça-feira, dia 1º de abril, né? Então, tem aí essa... Os militares falam em 31 de março, né? A sociedade civil fala em 1º de abril, mas estamos a uma semana do aniversário do golpe de 64. Então, muito simbólico, né? Essa imagem de familiares, de vítimas da ditadura militar,
na plateia de um julgamento que vai definir justamente se teremos, mais uma vez, o perdão, né, aos golpistas ou não, né? E tudo indica que não, e que bom, né? E que bom que essa imagem está aí para ficar para a história, né? Muito simbólico. E que bom que, de alguma maneira, são golpistas que têm relação com o passado também, né? Porque aí você, de alguma maneira, faz a justiça que não foi feita antes. Nada melhor do que um sujeito que resolveu dar um voto de impeachment fazendo apologia ao Ustra, né, ser o principal nome dessa condenação que vai acontecer. E todos os outros, porque o que a gente aprendeu nessa história toda, o Azen já conhecia, um estudioso do tema, mas é que a linhagem militar ela é aristocrática, é familiar, né? Assim, as famílias vão se mantendo, então tem as famílias que estiveram envolvidas em todos os golpes. Né? É impressionante isso. O próprio Mauro Cid, o pai dele estava lá no exterior tentando vender o relógio. Aqui é general, né? Assim, feio, né? É vergonhoso você ver que as suas Forças Armadas se reduziram a isso. Na verdade, eu não sei mais nem se eu acho importante a existência de Forças Armadas. O Brasil é um país pacífico. Se for para fazer só tentativa de golpe, meu amigo, é melhor a gente realmente partir para a próxima, porque está difícil. Eu voltei a imagem aqui só para a gente ter a segunda, então, aqui. É a Hildegard Angel, né? E lá no canto direito, o Ivo Herzog. O Vladimir Herzog, né? Lá na direita, nesse sentado à direita, com a mão assim no rosto, é o Ivo Herzog. E aqui, a conhecidíssima Hildegard presentes. Muito impactante esta imagem mesmo, viu, Dri? Está lá na revista Fórum, hein, gente? Maravilha. E são duas pessoas que nunca deram o braço a torcer, né? Tanto a Hilda como a Hildegard, como o Ivo Herzog. São dois grandes brasileiros que não deixaram a história morrer, que lutaram para que ficasse viva a memória e que a história fosse contada de forma correta, pedindo justiça. Eu acho que esses dois simbolizam muita gente, viu? Eu me sinto amplamente contemplado com a presença deles ali naquele momento. Também. E só uma pergunta, também está para ser julgado no Supremo a questão da lei da anistia em relação à ocultação de cadáver, né, que eles querem. Isso depois de tantos anos, né, o show, isso vai passar. Como que está? Agora parece que não passou esse para frente, mas é uma questão que o Flávio Dino trouxe, né, para o plenário e foi aprovado que a constitucionalidade para julgar isso, né? Para você ver, né, Dri, como o tempo passou e como foi preciso, talvez, a importância do filme Ainda Estou Aqui, né? De ter dado uma força de legitimidade social para que essas questões fossem revistas, porque, na verdade, já faz muito tempo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu, por exemplo, que a autoanistia ela é impraticável, né? Que foi o que aconteceu, que crime contra os direitos humanos eles não prescrevem, que a ocultação de cadáver é um crime continuado. Então, foi preciso ter um momento, né, inclusive da proximidade de julgamento do novo golpe, para que o Supremo Tribunal Federal fizesse o que já devia ter feito há muito tempo, né? Então, não tenho a menor dúvida que, com relação, pelo menos, à ocultação dos cadáveres, né, aos desaparecidos políticos, aqueles que ainda estiverem vivos irão, e que cometeram esses crimes, irão pagar. Agora, para os que já morreram, seria muito importante também a gente fazer uma revisão histórica, né? Começar a mudar o nome de logradouros, né, públicos que homenageiam todos esses. Aqui no Ceará, o prédio da Justiça Federal carrega o nome do presidente Castelo Branco. O presidente Castelo Branco foi o primeiro presidente militar do golpe de 64. O cara que assinou 4 atos institucionais, o camarada que perseguiu e abriu a porteira para que acontecesse tudo o que aconteceu depois. O Castelo Branco, ele tem que ficar na história, mas como? Ele tem que ficar na história como um ditador criminoso que ele foi.
e não como um presidente como o outro que carrega o nome da Justiça Federal no Ceará. É um absurdo. Isso aí chegou a ser acusado, Marcelo, num dos golpes contra o Juscelino, o Castelo Branco chegou a ser acusado como o mentor. Depois retiraram o processo dele, né? O Castelo Branco. E aqui em São Paulo, Marcelo, tem uma deputada do PSOL que pediu a troca do nome da rodovia Castelo Branco para o nome da esposa do Eunice Paiva. Pois é, nós estamos com essa discussão aqui também, Azenha, mas era muito bom que isso fosse feito a partir... Porque eu sei, a Comissão Nacional da Verdade já recomendou isso. Seria muito bom que essa coisa viesse, eu não sei, do Poder Legislativo, mas isso precisa acontecer, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que você quer que as crianças entendam sobre... imaginem um futuro decente se são viciadas pela história mal contada, né? Isso tem que acontecer. Aqui, por exemplo, no Ceará, em Fortaleza, a rua que dá o entorno da Polícia Federal se chama Laudelino Coelho, que era o Fleury daqui, né? É um absurdo. Eu fui dar uma palestra, Ivan, Dri e Azenha, na Associação de Moradores do Pirambu, sobre justiça de transição pela Avenida Costa e Silva, né? É de lascar o cano, né? Isso aí não está certo, né? Então, assim, a gente precisa dar demonstrações concretas de que a ditadura foi uma ditadura, foi um golpe, rapaz, não foi movimento de nada, né? A ditadura surrupiou tanto esse país, roubou tanto esse país, que roubou até o direito das pessoas de votarem. Sem falar no roubo estrutural mesmo da soberania, das riquezas, de uma geração inteira que foi impedida de participar das definições. Imagina aí que o Brizola seria presidente, Dri, né? O Darcy Ribeiro, o Paulo Freire, toda a geração de 68, que era uma geração brilhante, foi impedida de governar esse país. Se a gente for pensar o mal que a ditadura fez ao Brasil, pelo amor de Deus.